Fala galera, Deia na área, trazendo mais um conteúdo para você usar no seu dia a dia, porque se é problema seu, é problema nosso. Hoje eu quero comentar um artigo chamado 7 maneiras para líderes cultivarem autocompaixão, da Georgina Miranda. Esse artigo foi enviado pra gente pelo Lula, nosso querido amigo, ex-host aqui do Love the Problem. K21.link, I love the problem. E queria dizer pra vocês, se vocês também têm artigos curtinhos que vocês gostariam que a gente comentasse, manda pra gente na nossa comunidade no Telegram ou no nosso backstage, k21.link/lovetheproblem. Então, bora lá! O artigo começa dizendo que um líder assume a responsabilidade de zelar pelo sucesso e bem-estar não apenas de uma organização, mas também de seu pessoal. E com a pandemia, aumentou a nossa consciência de que o bem-estar da nossa equipe precisa ser incluído nas nossas medidas de sucesso, pois exacerbou uma crise de saúde mental e esgotamento. Ao mesmo tempo, as necessidades dos outros podem rapidamente fazer com que o autocuidado de um líder fique em segundo plano. A natureza humana é trabalhar para a mudança de fora, para focar a atenção da mudança de fatores externos, ao invés de olhar para dentro primeiro. No entanto, a mudança só é possível e sustentável de dentro para fora. Como líderes, nós temos a oportunidade de nos reconectar com a nossa própria humanidade através da lente da compaixão. E aqui ela comenta que depois de 2 décadas ajudando alguns líderes ao redor do mundo, ela percebeu que os líderes mais notáveis são aqueles que tinham não só compaixão pelos outros, mas por eles mesmos. Então ela traz uma preocupação para nós como líderes, né? Não só quando você está ouvindo o seu liderado e mostrar para ele o quanto você o entende, mas também questioná-lo, né? Que apoio você precisa? E aí você fazer o mesmo exercício consigo mesmo. Então ela traz: quando o mundo parece pesado e esmagador, podemos fazer uma pausa e nos perguntar: o que realmente seria útil nesse momento? E ela traz essa reflexão de que às vezes pode parecer que a autocompaixão seja um pouco antinatural ou até egoísta, mas que com o tempo a gente consegue praticar ela diariamente e incorporar na maneira não só como a gente cuida dos outros, mas também como a gente cuida da gente, honrando os nossos próprios limites. E aí ela vai para 7 maneiras de construir hábitos de autocompaixão. Número 1. Cultive a consciência diária. Aqui ela fala muito da importância da presença. Cultivar a consciência é uma prática diária de voltar ao aqui e agora e ser capaz de observar plenamente. É uma oportunidade de desenvolver uma prática de atenção plena ou meditação. Faça uma pausa para responder versus reagir. E aí ela traz um exemplo, né, de às vezes e-mails que você tá trocando e estão ficando muito quentes, né, e o quanto você poderia parar, sentar ou tomar um café, respirar, para depois resolver responder com mais calma e presença, ao invés de ser reativa. Ela fala o quanto é importante a gente se dar tempo e espaço para observar e ver as coisas como elas realmente são. Que nesse caso do e-mail pode ser que no momento de pressa ou raiva você leia interpretando talvez de uma maneira com mais maldade, e aí quando você fizer essa pausa você consiga ler com mais carinho, mais presença e entender as coisas como elas realmente são. Número 2. Sinta seus sentimentos. Aqui ela traz que líderes muitas vezes sentem que não há espaço para serem vulneráveis e que se a gente mascar esses sentimentos e emoções, em algum momento eles vão acabar explodindo e acabando até fechando a possibilidade de outras pessoas também mostrarem seus sentimentos e sentirem que elas podem fazer isso. E aí ela traz que cultivar a capacidade de sentir verdadeiramente o que está surgindo dentro de nós nos permite então tomar uma ação significativa. E que há beleza na condição humana, que nós não somos robôs. Nós acordamos todos os dias e sentimos emoções agradáveis e desagradáveis, e que isso faz parte da vida. 3. Crie espaço para diálogo e conexão. Aqui ela traz muita questão do seu diálogo interno, você tentar ter diálogos internos mais saudáveis. Então, ao invés de você ficar se repetindo coisas de que nada que eu faço é bom o suficiente, você mudar para tipo, hoje eu fiz o melhor que eu pude, sei que fiz o melhor que pude. E aí ela traz um exercíciozinho de fazer uma lista de todos os pensamentos negativos que precisam ser reformulados e então, numa outra coluna, criar novos pensamentos e novas afirmações. Ela traz o quanto a palavra ela tem poder, especialmente aquelas que a gente diz pra gente mesmo. Então, pra gente aproveitar essa oportunidade para criar espaço e mudanças positivas de dentro pra fora. 4.
Crie oportunidades para mudanças sutis e ação. À medida que você cresce em sua autoconsciência, continuará a descobrir as mudanças sutis em sua vida necessárias para impulsionar mudanças duradouras e com paixão contínua. Os líderes já carregam um grande fardo em suas funções diárias. Portanto, concentrar-se em microturnos, além de fazer ajustes diários em sua prática e seu modo de ser, ajuda a diminuir o estresse da mudança e criar espaço para uma abordagem mais suave. Comece com um passo por dia para se dar uma dose de compaixão. Por exemplo, muitas vezes me vi tendo que dar notícias difíceis como líder, seja uma reunião, uma revisão anual ou durante um evento. Muitas vezes saí dessas conversas sentindo culpa, vergonha, tristeza ou remorso, mesmo sabendo que tinha feito o melhor possível. Sentar com os meus sentimentos e registrar num diário depois de tais eventos me permitiu processar e liberar sentimentos pesados, dando espaço para estender a compaixão a mim mesmo. Também criou a oportunidade de me preparar para tais casos com a intenção de uma abordagem mais compassiva, mantendo em mente o melhor interesse de todos os envolvidos. 5. Celebre as pequenas vitórias. Às vezes pode parecer que tudo o que estamos fazendo é empurrar a pedra para cima sem parar. Regularmente, reserva um momento para refletir sobre como você foi capaz de superar novos desafios, falar mais gentilmente consigo mesma, tentar novos empreendimentos ou mudar sentimentos dentro de si como resultado dos seus esforços. 6. Libere o perfeccionismo e peça apoio. Uma grande parte de praticar autocompaixão não é tentar fazer tudo. Dê a si mesmo permissão para pedir ajuda onde precisar e para investir em seu próprio crescimento e desenvolvimento pessoal onde precisar de apoio e orientações adicionais. Não há vergonha em contratar um terapeuta, coach, treinador ou fazer um curso ou ler livros para ajudá-lo ao longo da sua jornada. Se você sabe que há áreas em que orientação, conhecimento ou suporte adicionais podem ajudar, procure o que você precisa. A prática da autocompaixão está ligada à prática de liderança pessoal e ao cuidado com o seu bem-estar físico, emocional, espiritual e mental. Parte da beleza dessa aventura chamada vida é que o crescimento pessoal é sempre possível. 7. Controle o que está sob seu controle. Só podemos controlar verdadeiramente nosso estado interno. Os líderes podem trabalhar para se tornarem mais centrados, para enfrentar as tempestades pelas quais suas equipes e organizações podem ter que passar. Com isso, quero dizer que entender e aceitar o que está realmente sob nosso controle como líderes é um ato justo de autocompaixão. Elimina a tendência de culpar e envergonhar a nós mesmos ou aos outros. Isso não quer dizer que reduzimos nossos padrões de responsabilidade, mas que reconhecemos e abordamos a dor física, mental ou emocional que podemos estar sentindo e que temos a capacidade de causar impacto. Se não pudermos fazer isso por nós mesmos, não teremos a inteligência emocional e a capacidade de fazer isso pelo nosso pessoal. E aí ela conclui um artigo assim: à medida que desenvolvemos hábitos saudáveis de autocompaixão, somos capazes de estendê-los a outros como líderes. Uma organização que começa a praticar e incorporar a compaixão permite uma cultura de maior inteligência emocional, confiança e cuidado. Líderes conscientes ajudarão a mudar o coletivo global de sistemas, comportamentos e estruturas desatualizadas que não são mais relevantes para o nosso mundo e que não têm os melhores interesses de seu povo enraizados em seu núcleo. Eles serão capazes de fazê-lo com consciência e compaixão. Primeiro dentro de si mesmos, depois dentro de seus locais de trabalho. Com um foco consciente na compaixão, os líderes pavimentam um novo futuro no qual as organizações prosperam não apenas em lucratividade, mas com impacto e bem-estar total. Lendo esse artigo me lembrou de tanta coisa, me lembrou do episódio que a gente falou sobre processamento de emoções difíceis, né? Vai estar aqui nas nossas referências no backstage. Me lembrou também um pouco do livro da Brené Brown, que chama Coragem para Liderar, que tem uma série completa também lá no podcast do Vamos Fazer Diferente, do o quanto nós, como líderes, às vezes precisamos abrir espaço para mudanças de comportamento e que isso só acontece com o autoconhecimento, que isso só acontece quando a gente muda a nós mesmos primeiro. E não que a gente, como líder, tem que ser perfeito, muito pelo contrário, é isso que traz nesse artigo e no livro da Brené, é mostrar as nossas vulnerabilidades, porque assim os outros vão conseguir também mostrar. Mas para eu mostrar a minha vulnerabilidade, eu preciso admitir que eu tenho elas, que eu tenho esses sentimentos, estar presentes para eles e aí conseguir processá-los, criar espaços para processá-los, admitir que eu tenho pensamentos que são destrutivos e que me colocam para baixo e que às vezes
isso pode até estar atrapalhando na maneira como eu lidero outras pessoas, né? Gostei muito da parte que ele fala de liberar o perfeccionismo e pedir apoio. Acho que é uma dificuldade muito grande que as pessoas têm como um todo. Mas eu posso falar talvez mais por mim, quanto talvez a sociedade e toda a nossa criação faz com que a gente precise dar conta e busque uma perfeição que não existe. É louco, né? Se perfeição é algo que não existe, por que a gente corre tanto atrás disso? Por que não se abrir para pedir apoio? Para dizer, eu não sei. Olha o poder dessa frase, né? Eu não sei. Eu preciso de ajuda. Por que tanto medo de dizer isso? E no finalzinho, quando ela traz nesse artigo de controlar o que tá só sob o nosso controle. Cara, pra mim, talvez essa seja a parte mais difícil. Talvez essa corrida pela perfeição seja também uma corrida pelo controle. Talvez muito impulsionada pelo medo, pela necessidade de segurança. E aí, o que tá por trás dessa necessidade de segurança, né? Cada um vai ter a sua motivação. Mas, pra mim, acho que tem muita relação com uma necessidade de pertencer, uma necessidade de contribuir, uma necessidade até de amor, de carinho, de afeto, de fazer parte. Eu gosto muito de uma frase que diz que tudo é amor, o que não é amor é um pedido de amor. É de um terapeuta chamado Marcos Boaventura. E toda vez que eu tô numa situação difícil, eu percebo as minhas necessidades e o quanto essas necessidades talvez estejam conectadas com essa necessidade de amor. Então aí fica aí essa reflexão abraçadora de árvore pra vocês também. Peçam mais ajuda. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Deem feedback pra gente lá no Backstage, k21.link/lovetheproblem e deem sugestões de outros artigos que vocês queiram ouvir. Um beijo, até a próxima! Esse podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.